trabalhador do Centro Espírita Humberto de Campos, palestrante da União Espírita de Vitória da Conquista, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mestre em Relações Internacionais e advogado. Éric Menezes, seja muito bem-vindo. Boa noite, queridos irmãos, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Quando nós observamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo inicial, nós temos uma reflexão sobre uma afirmativa do Cristo, no sentido de que o nosso Mestre Maior, ele não veio destruir a lei. Pois, como nós bem compreendemos, o nosso Mestre Maior, Jesus, ele veio dar plena aplicabilidade às leis divinas, buscando nos demonstrar que o fundamento central, que resume todas as leis morais, que resume todos os ensinamentos, encontra-se nesse convite que a todos nós é dirigido, para que possamos buscar amar a Deus sobre todas as coisas e buscarmos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando nós vamos identificar no Velho Testamento, nós vamos perceber que há uma parte desses ensinos trazidos por Moisés, que são ensinos que se dirigem para todo o sempre, que estão materializados naqueles 10 mandamentos, que representam um grande convite para que nós possamos buscar nos adequar a esses postulados divinos. Porque se nós formos observar a nossa realidade atual, até os nossos dias, conseguirmos cumprir aqueles 10 mandamentos apresentados por Moisés, representa para todos nós um enorme desafio. Dessa forma, o nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, ele veio nos dar a essência desses ensinamentos, buscando nos demonstrar que Deus é amor, buscando nos demonstrar que todos nós fomos criados por um ato de amor e que deve ser através da vivência do amor que nós devemos caminhar em direção à nossa evolução, em direção à luz, à perfectibilidade possível que se encontra dentro dos nossos horizontes de possibilidades. Assim, refletir sobre as leis morais, refletir sobre os ensinamentos do Cristo, em dias tão conturbados, em dias tão difíceis como esses que nós estamos a vivenciar, certamente para todos nós é uma questão de extrema relevância, de extrema importância. Porque, em verdade, esses ensinamentos morais, eles vão nos estabelecer as balizas, vão nos dar o norte, vão nos dar a direção, vão nos apontar o caminho que todos nós devemos buscar percorrer em direção ao nosso desenvolvimento contínuo. Dessa forma, nós podemos compreender essa assertiva acerca das leis morais, das leis divinas ou naturais, como um grande convite para o exercício do bem, para o exercício do amor em nossas relações. E uma vez que nós nos reconhecemos na condição de espíritos imortais, reencarnados, vivendo mais uma experiência no corpo físico, no qual estamos tendo as oportunidades necessárias para o nosso melhoramento, para o nosso desenvolvimento, importa a nós compreender que por mais que venhamos a nos esforçar, por mais que tenhamos uma força de vontade, uma fé lúcida, raciocinada, nós não iremos conseguir alcançar a perfeição ao término da presente experiência reencarnatória.
Porque aquilo que nós imaginamos como sendo a perfeição, em verdade, longe ainda está de ser verdadeiramente a perfeição. E são tantas as áreas que nós precisamos buscar desenvolver em nosso espírito, são tantos os setores da nossa individualidade que nós precisamos buscar florescer, que importa a nós compreendermos que o convite é para que possamos dar os passos que nos são possíveis nessa experiência reencarnatória para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, para o nosso caminhar em direção à luz. Mas compreendendo que nós estamos em um processo onde ainda teremos que vivenciar várias outras experiências, várias outras etapas que serão fundamentais para o nosso desenvolvimento. Essa questão ela torna-se de fundamental importância para que possamos refletir, porque se nós formos compreender as leis morais como sendo regras rígidas, regras que venham a impor sanções, que venham a impor represálias para aqueles que não as cumprem, para aqueles que não observam, a gente estará se afastando da ideia apresentada pelo nosso Mestre Maior Jesus acerca do nosso Pai Celestial, de um Deus de amor, que nos acolhe, que nos aceita, que nos compreende como nós somos, com as nossas limitações, com as nossas características ainda relativas a esse estágio em que estamos inseridos. Desta maneira, o convite é para que possamos nos exercitar. O convite é para que possamos caminhar em direção à luz, para que possamos buscar o nosso processo de adequação a esses mandamentos, a esses ensinamentos. E nesse sentido, nós vamos ter, na terceira parte do Livro dos Espíritos, o desdobramento dessas leis morais em 10 leis morais, de forma a nos apresentar o roteiro, de forma a nos apresentar as premissas, os princípios que nós devemos buscar observar em nossas vidas. E a primeira lei moral que nos é apresentada é a lei de adoração, nos chamando à reflexão acerca da importância da prece em nossas vidas, nos chamando à reflexão acerca da importância de nós buscarmos a comunhão com o nosso Pai Celestial, com o nosso Deus de amor, no sentido de nós buscarmos criar as condições necessárias em nosso espírito para recebermos o auxílio, o amparo da espiritualidade amiga. Porque como nós compreendemos, o nosso processo de relacionamento com a espiritualidade está fundamentado na lei de sintonia, na lei de afinidade. E em razão ainda dos nossos vícios, das nossas falhas, muitas e muitas vezes nós norteamos as nossas ações com um olhar ainda muito materialista, com um olhar ainda muito centrado nas dificuldades, nos problemas, nos conflitos, com um olhar muitas vezes pessimista para a vida. E ao fazermos isso, nós atraímos para o nosso entorno espíritos que comungam desses mesmos ideais, desses mesmos gostos, desses mesmos valores. E por não estarem ainda afinados com a luz, com o bem, eles ainda se comprazem em nos trazer dificuldades, em gerar conflitos em nossa existência. Ao buscarmos a oração, nós vamos criando um antídoto para essas nossas dificuldades, porque nós vamos nos permitindo receber o amparo da espiritualidade amiga, que se encontra sempre ao nosso lado, mas que nós muitas vezes não damos espaço para sermos auxiliados, para sermos ajudados, em razão das nossas afinidades, em razão da nossa sintonia. Então, essa primeira lei da adoração, ela nos conclama a perceber a importância da prece em nossas vidas, de forma a utilizarmos desse instrumento não apenas naquelas situações de dificuldades, de conflitos,
mas também nos momentos de alegria, nos momentos em que a felicidade se apresenta de forma plena em nossas vidas. De maneira que a oração ela se torne verdadeiramente um hábito em nossas vidas. Quando nós refletimos sobre essa questão da lei de adoração, conforme nos conclama perceber a nossa doutrina espírita, muito mais importante do que a forma da prece, do que estarmos preocupados com palavras bonitas, com português correto, é buscarmos nos integrar ao nosso Pai Celestial, abrindo ali o nosso coração, as nossas comportas da alma, expondo as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos conflitos. E como toda relação do filho para com o pai, nos permitindo pedir, rogar o amparo do nosso Pai Celestial. Mas não apenas pedir, mas também agradecer as inúmeras coisas boas que ocorrem em nossas vidas diariamente e que muitas vezes a gente nem sequer dá conta, nem sequer valoriza, nem sequer chama a nossa atenção. Buscarmos agradecer as pequenas alegrias, as coisas boas que ocorrem em nossa existência diuturnamente. E louvar o nosso Pai Celestial, reconhecendo a grandeza de sua obra, que se revela nos mais mínimos detalhes, através do cultivo da oração, através do cultivo dessa lei da adoração. Nós vamos florescendo uma das potências, um dos atributos divinos que estão gravados, que está gravado em todos nós, que é a fé. Esse instrumento fundamental em nossas vidas. Porque é a fé que nos dá bom ânimo. É a fé que nos permite olhar para a vida com esperança, com resignação, compreendendo que nada, verdadeiramente nada acontece por acaso. Que se as dificuldades que nós estamos a passar, elas existem, é porque nós temos condições de superá-las. E elas foram estabelecidas em nossas vidas dentro de um propósito de nos levar a um destino melhor. Portanto, através da oração, através da prece, nós vamos cuidando desse atributo divino que está gravado em cada um de nós, mas que precisa ser alimentado, regado, a partir das nossas opções, a partir das nossas ações cotidianas. Uma segunda lei divina que nos é apresentada no nosso livro dos Espíritos é a lei do trabalho, que nos conclama a percebermos que todos nós necessitamos realizar uma atividade útil. Não precisa ser necessariamente uma atividade remunerada, mas precisamos realizar uma atividade útil. Porque é desta maneira que nós vamos florescendo as nossas potencialidades, que nós vamos trabalhando as nossas possibilidades e caminhando em direção à luz, colaborando com a providência divina dentro das nossas limitações, dentro das nossas ainda possibilidades evolutivas. Quando nós refletimos sobre essa questão da lei do trabalho, nós vamos perceber que muitas e muitas vezes nós exercitamos essa lei ainda de maneira inadequada. Porque muitas e muitas vezes nós exercitamos essa lei do trabalho ainda atrelado a uma visão egoísta, de satisfação apenas das nossas necessidades mais imediatas, mas sem buscar efetivamente colaborar com o próximo, sem buscar efetivamente colaborar na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais fraterna. Então importa a todos nós buscarmos refletir acerca do verdadeiro significado
desta lei do trabalho. E percebendo que todos nós, no exercício das nossas faculdades diuturnas, podemos sim dar nossa parcela de contribuição para ajudarmos na construção de uma sociedade pautada em outros valores, em outras premissas. Mas para que isso possa acontecer, há necessidade de nós dissociarmos essa ideia de trabalho a uma ideia de satisfação apenas das nossas necessidades mais imediatas. E buscarmos efetivamente uma ideia de dever, uma ideia de compromisso, onde nós vamos honrar com as nossas responsabilidades, fazendo o melhor que nós podemos dentro do nosso labor, dentro das nossas atividades cotidianas. Então, todos nós temos esse compromisso com essa lei do trabalho, que nos conclama a buscarmos sermos pessoas úteis, fazermos algo de bom, de produtivo, arregaçarmos as nossas mangas, estarmos a tentar colaborar dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, mas buscando fazer alguma coisa. Uma terceira lei que nos é apresentada no Livro dos Espíritos é a lei de reprodução, que nos conclama a buscarmos perceber esse compromisso que nós temos com a providência divina, no sentido de sermos co-criadores, com C minúsculo, auxiliando na manutenção, na perpetuação da espécie. Co-criadores com C minúsculo, porque vamos fornecer muitas vezes o material genético necessário para a formação de um novo corpo físico. Mas, como nós bem sabemos, em nada colaboramos para a formação do espírito. Porque o espírito ele foi criado por Deus. E ele é um ser imortal como nós. E, portanto, nós somos co-criadores com C minúsculo. Porque vamos fornecer muitas vezes o material genético para a formação do corpo físico. Uma vez que nós compreendemos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos nesse campo da reprodução, nós vamos buscar ampliar o nosso olhar diante da vida e perceber que esses compromissos, muito mais do que serem no aspecto biológico, no aspecto meramente reprodutivo, do ponto de vista físico, é um compromisso no campo moral, buscando perceber as enormes responsabilidades que nós temos para com as nossas famílias. Porque se nós vamos observar a nossa realidade atual, nós identificamos que o normal, o usual em nossos dias, é que nós tenhamos compromissos nas mais diferentes áreas das nossas vidas. Então nós temos compromissos muitas vezes no campo do trabalho, nós temos compromissos no campo social, nós temos compromissos no campo religioso, nós temos compromissos que nos remetem a vários setores da nossa vida. Mas dentre os nossos compromissos, aqueles mais relevantes encontram-se centrados na nossa família. Porque a nossa família é aquele grande laboratório das almas, no qual nós estamos sendo convidados diariamente a buscarmos pensar no próximo antes de nós mesmos. E com isso buscarmos quebrar um dos maiores vícios, uma das maiores dificuldades em relação ao nosso processo evolutivo, que é o egoísmo. Questão lá 913, do Livro dos Espíritos. O vício mais difícil de ser erradicado de nós é o egoísmo. Porque o normal é primeiro pensarmos em nós, segundo pensamos em nós mesmos, terceiro em nós mesmos e assim vai. E qual é o grande instrumento para buscarmos quebrar o egoísmo? As nossas famílias. Porque é nesse local especial que nós somos convidados a pensarmos no próximo antes de nós mesmos. Que nós somos convidados a
aprender a conviver com as diferenças, respeitando o jeito de cada um. Porque se nós não aprendemos a conviver com as diferenças dentro da nossa família, nós não vamos conseguir aprender a conviver com as diferenças em nenhum outro local das nossas vidas. Então a família é algo tão relevante, tão importante para todos nós, que na questão 585 do Livro dos Espíritos, nos é apresentada a paternidade e a maternidade como uma verdadeira missão. É a missão da paternidade, é a missão da maternidade, ou seja, é o ato por amor, é o ato de amor por excelência. É o nosso local ali de doação, é o nosso local em que nós devemos mais buscar fazer brilhar a nossa luz. Mas quando nós realizamos essas reflexões, importa a nós fazermos também uma seguinte análise. Porque, em razão do estágio evolutivo em que nos encontramos, é muito comum em nossos dias nós nos comportarmos de maneira diferente, a depender do ambiente em que estejamos. No trabalho a gente se comporta de uma forma, nas relações com os amigos é de outra forma, na casa espírita já é de outra maneira, e a gente vai construindo como se fossem máscaras, né? Criando facetas da nossa personalidade para que possamos ser aceitos nos grupos em que estamos inseridos. É um vício, é uma falha, mas ainda muito comum em nosso estágio evolutivo. E quando nós fazemos essa reflexão, nós chegamos muitas vezes à afirmativa, no sentido de dizer que é na família que a gente se revela como verdadeiramente é. É na família que a gente se permite mostrar as nossas verdadeiras características. Ocorre que ao fazermos essa afirmação, muitas e muitas vezes nós estamos a dar uma justificativa para nós mesmos por que é na nossa família que nós nos permitimos mostrar o nosso lado mais sombrio da nossa personalidade. Por que é na família que nós nos permitimos ser aquele carrasco, aquela pessoa mais dura, mais rígida? Por que é na família que a gente se permite mostrar o nosso lado mais feio? Ora, se nós temos a compreensão que a família é o que há de mais relevante em nossas vidas, deveria ser na família que nós mais nos esforçaríamos para fazer brilhar a nossa luz. Não numa postura hipócrita de falar, de defender valores que ainda não temos, mas numa postura de esforço, de buscarmos nos educar para darmos bons exemplos, para buscarmos ali ser muitas vezes o fiel da balança, o elemento de segurança ali dentro dos nossos núcleos familiares. Então importa a nós compreendermos os graves compromissos que nós temos atrelados a essa lei de reprodução, atrelados à nossa família, compreendendo que esses nossos núcleos domésticos, eles jamais são formados pelo mero acaso. Que nós estamos a conviver com os espíritos que precisamos conviver. Seja no sentido de robustecer, de fortalecer, de ampliar ainda mais os laços de amorosidade que já caracterizavam as nossas relações, seja no sentido de refazer laços, de reconstruir relações que poderiam ser pautadas por conflitos, por dificuldades, mas que nós agora estamos tendo a oportunidade de revalorizarmos, de reconstruirmos esses nossos laços de amor, percebendo que o nosso grande convite não é para termos uma família corpórea, é para transformarmos a nossa família corpórea na nossa família espiritual. E que para que isso possa ser feito, o convite, meus irmãos, sempre é dirigido a nós mesmos. Somos nós que temos que dar quantos passos se façam necessários para que possamos nos reajustar com os nossos irmãos. Percebendo que nós não podemos mudar o outro,
mas nós somos convidados diariamente a buscarmos mudar nós mesmos. Percebendo que essas nossas relações com os nossos entes familiares são relações muito complexas. Porque são relações que perpassam uma série de experiências de vidas pregressas. E que invariavelmente, normalmente, aquele que está errado hoje, aquele que hoje é o motivo das nossas dores, dos nossos dissabores, das nossas dificuldades, invariavelmente, nas experiências reencarnatórias pregressas, fomos nós que levamos as dificuldades. Fomos nós que geramos as dores, os conflitos. E nós estamos tendo agora a oportunidade de buscarmos a redenção. E para que isso seja feito, o convite é dirigido a nós. De buscarmos amar, tolerar, respeitar esses entes familiares, valorizando a família, esse grande laboratório das almas. Uma quarta lei que nos é apresentada no Livro dos Espíritos é a lei de conservação, que vai nos falar acerca desse instinto natural que todos nós temos de buscar preservar a vida, compreendendo a enorme relevância, a enorme importância que a vida detém para todos nós. Porque são a partir dessas experiências no plano físico que nós temos a possibilidade de caminharmos em direção ao nosso desenvolvimento. E por isso há necessidade de valorizarmos o nosso corpo físico, percebendo que ele é ainda um instrumento que nos permite essas experiências diárias, compreendendo e valorizando a vida como um todo. E nesse aspecto, a nossa doutrina espírita, ela vai nos chamar a atenção que um dos maiores equívocos que nós podemos cometer é buscar, por fim, a própria vida. Porque como a vida, do ponto de vista espiritual, permanece sempre, os nossos problemas, ao invés de cessarem, eles vão se agravar. Eles vão aumentar a partir do ato do suicídio, que vai nos levar a um futuro calcado por muitas dores, por muitos conflitos, por muitos dissabores. Então há necessidade que nós possamos bem valorizar a vida e compreendermos que se estamos tendo pensamentos negativos, que se estamos tendo pensamentos de caráter destrutivo, que possamos nos dedicar ao bem, buscando fazer algo de útil, buscando colaborar de alguma maneira para a construção de uma sociedade mais fraterna. Porque esse será o melhor antídoto para aplacar as nossas dores, para aplacar as nossas dificuldades. Mas a nossa doutrina também nos chama a atenção que o ato do suicídio, ele pode ser praticado não apenas de forma direta, quando deliberadamente buscamos por fim a própria vida, como também de maneira indireta, quando através dos nossos hábitos nocivos, quando nos permitimos dar espaço aos nossos vícios, aos nossos dissabores, nós acabamos abreviando o nosso período de passagem no nosso planeta Terra. Quando nós lemos aquela obra Nosso Lar, de André Luiz, nós nos deparamos com um relato feito por André Luiz, onde ele não aceitava ser chamado de suicida, porque na sua ótica ele não havia cometido suicídio. Até posteriormente ele compreender que através dos seus hábitos nocivos, da sua vida desregrada, ele acabara reduzindo o período de permanência no planeta Terra, na condição de um ser reencarnado. Então isso nos conclama a buscarmos revisitar os nossos hábitos, a buscar mudar os nossos hábitos.
percebendo a importância de valorizarmos a saúde física, de valorizarmos a saúde psicológica, de buscarmos valorizar o nosso bem-estar nas nossas relações. Porque, meus irmãos, apesar de ainda termos os nossos maiores compromissos atrelados às provas e às expiações, apesar da maior parte das situações das nossas vidas ainda nos remeterem às dificuldades, aos conflitos, aos dissabores, que são instrumentos necessários nesse nosso estágio evolutivo para nos impulsionar para a frente, há necessidade de percebermos que fomos criados para sermos felizes, que fomos criados para estarmos vinculados ao amor. E, portanto, temos não apenas o direito de buscarmos a felicidade, temos o dever de buscarmos a felicidade. Não devemos nos comprazer com as dores, com os conflitos. Não, de forma nenhuma. Temos o direito de buscarmos uma vida melhor, compreendendo que não são as circunstâncias exteriores que vão estabelecer a minha felicidade ou a minha infelicidade, mas é a maneira como eu olho a vida. Então, educarmos o nosso olhar, higienizarmos a nossa casa mental, para buscarmos nos atrelar ao bem, ao amor, à felicidade nas nossas relações. De forma que todas as vezes que as dores, as dificuldades se apresentem em nossas vidas, nós possamos buscar ressignificar esses momentos, revalorizar esses momentos, olhar estas situações dentro de uma nova perspectiva, dentro de uma nova diretriz. Uma quinta lei que nos é apresentada no Livro dos Espíritos é a lei de destruição. E quando nós analisamos essa lei de destruição, pode nos parecer estranho como é que a lei de destruição pode ser considerada uma lei moral. A grande questão é que, como nós compreendemos que a vida ela permanece sempre, não se trata propriamente de uma destruição, se trata de uma transformação, de um ciclo da vida fundamental para nos propiciar o desenvolvimento, para nos propiciar o progresso. Porque, conforme nos elucida a nossa doutrina espírita, o local ideal para o estudo, para a reflexão, para buscarmos outros valores, o local ideal é no mundo espiritual, quando estamos desencarnados. Lá nós podemos, em algumas horas, adquirir conhecimentos que aqui a gente levaria uma vida toda para conseguir aprender. Então lá é esse local especial do estudo, da reflexão, de buscar um novo olhar diante da vida. Mas tudo que lá nós aprendemos, nós temos que colocar em prova. Nós temos que passar pelas experiências do corpo físico para buscarmos perceber se efetivamente aprendemos, se efetivamente interiorizamos esses valores ou não. Então, a experiência no corpo físico, ela é fundamental para nos possibilitar essas oportunidades de recomeço, essas oportunidades de reajustamento. Mas como todo e qualquer ciclo da vida, há necessidade de passarmos por essas etapas, de podermos desencarnar, consequentemente, de passarmos o estágio no mundo espiritual, de posteriormente reencarnarmos em outras condições, em outras situações, para que possamos nos submeter a outras provas, a outras experiências. E nesse sentido, irmos sendo submetidos a esses ciclos evolutivos, até chegarmos à condição de espíritos de luz, plenamente integrados ao nosso Pai Celestial, onde não mais necessitaremos reencarnar. Mas até chegarmos a esse estágio,
esses ciclos da vida, eles são fundamentais. E nesse aspecto, portanto, a lei de destruição, ela tem uma importância fundamental em nossas vidas, para nos possibilitar esses recomeços, para nos possibilitar essas renovações de experiência. Uma sexta lei que nos é apresentada é a lei do progresso. E quando nós falamos dessa lei do progresso, nós estamos falando de algo que é muito natural para todos nós. Porque se formos perceber, todas as vezes que nós estabelecemos um objetivo em nossas vidas, ao alcançarmos esse objetivo, a gente não fica satisfeito. A gente quer ir adiante. A gente quer algo a mais. Porque é da nossa própria essência querer desbravar novos horizontes. Querermos ir sempre adiante. E da mesma forma se dá quando nós analisamos essa questão sob a nossa perspectiva espiritual. Dessa maneira, criados simples e ignorantes, criados apenas como um princípio inteligente, uma centelha divina, fomos criados tendo todos os atributos, todas as potencialidades divinas gravadas na nossa essência, que necessitam ser desenvolvidas, que necessitam ser resplandecidas a partir dos nossos esforços, das nossas opções diárias. E nesse aspecto, nós somos convidados a buscar o nosso desenvolvimento em duas asas do espírito. Na asa da inteligência, na área da sabedoria. E somos convidados a buscar o nosso desenvolvimento na área da moral, na área do amor. São as duas áreas do espírito que precisam ser por nós resplandecidas. E conforme nos esclarece a questão de número 780 do Livro dos Espíritos, ordinariamente, vamos nos desenvolver primeiro na área da inteligência, na área da sabedoria, para que posteriormente venhamos a nos desenvolver no campo da moralidade, no campo do amor. Razão pela qual nós conseguimos compreender melhor esse estágio em que nos encontramos. Razão pela qual nós conseguimos compreender melhor porque em que pese toda a abundância de riqueza, toda a abundância de recursos econômicos que caracterizam os nossos dias atuais, por que ainda há tanta fome, tantas dificuldades, tantos conflitos? Porque nós somos seres, nesse estágio evolutivo, já relativamente desenvolvidos no campo da sabedoria, no campo da inteligência, mas dando ainda os primeiros passos no nosso desenvolvimento moral, no nosso desenvolvimento no campo do amor. E com isso ainda não conseguimos efetivamente nos ver, nos sentir como irmãos, onde um vai buscar colaborar, ajudar com o outro, dentro das suas possibilidades, dentro das suas necessidades. Mas se nós temos a percepção que o nosso planeta Terra se configura como sendo uma grande escola das almas, onde estamos tendo mais uma oportunidade de recomeço, mais uma oportunidade de refazimento de lições, mais uma oportunidade para buscarmos nos adequar à lei do amor. Meus irmãos, não há escola sem planejamento. Não há escola sem que existam os compromissos inerentes àquela etapa do aprendizado. E desta maneira, observando essa nossa escola da vida, o nosso querido André Luiz, no livro Missionário da Luz, ele vai nos elucidar sobre o planejamento reencarnatório, realizado pela espiritualidade amiga, no qual são estabelecidos os compromissos centrais que nós devemos buscar honrar, que nós devemos buscar atender. As questões fundamentais da nossa vida fazem parte do planejamento. E esse planejamento reencarnatório, ele se encontra gravado na nossa própria consciência.
De maneira que todas as vezes que nós fugimos desses compromissos, o instrumento divino que se apresenta para nos corrigir a rota são as dores, são as dificuldades. Meus irmãos, se temos a percepção que nós já somos seres relativamente evoluídos no campo da intelectualidade, mas dando os primeiros passos no campo da moralidade, no campo do amor. Se nós compreendemos que as duas asas do Espírito, elas precisam ser desenvolvidas, elas precisam ser resplandecidas. Se nós já temos uma área relativamente desenvolvida, onde é que estão os nossos compromissos reencarnatórios? Onde é que estão os nossos compromissos centrais para com a vida? No campo da moralidade, no campo do amor, no campo dos sentimentos, no campo das emoções, nessa área do espírito que é por nós ainda tão desprezada, que nós colocamos como se fosse uma questão secundária, mas não é. Está no campo da moralidade, no campo do amor, no campo dos sentimentos, os nossos compromissos centrais. Razão pela qual, se nós passarmos a nossa consciência em revista, nós iremos identificar que quanto mais nos preocupamos com questões materiais, mais problemas nós temos em nossas vidas. Por quê? Porque não estão nas questões materiais os nossos compromissos fundamentais. E quando nós nos preocupamos com questões que não são centrais para nós, o instrumento corretivo de rota são as dores, são os conflitos. A buscar nos ampliar o olhar para a vida e percebermos que o momento é esse, de buscarmos valorizar, de buscarmos dar importância a essa outra área da nossa individualidade, que é uma área tão desprezada, que é uma área tão menosprezada por todos nós. Nós vamos ter como sétima lei moral a lei de sociedade, que vai nos conclamar a observarmos que todos nós somos seres gregários. Somos seres que necessitamos conviver uns com os outros. Porque é a partir desta convivência que nós vamos nos conhecendo. É a partir desta convivência que nós vamos percebendo as nossas limitações, que nós vamos percebendo as nossas qualidades. É a partir da convivência que nós vamos tendo as oportunidades necessárias para buscarmos fazer brilhar a nossa luz. Quando nós observamos essa lei de sociedade, nos impõe a afirmarmos que a sociedade que aí está posta, ela se configura como um reflexo de cada um de nós. Ela se configura como um reflexo das nossas qualidades e dos nossos defeitos. Ao percebermos esta realidade, o nosso olhar para a vida, ele deve se modificar. Porque nesse momento de transição planetária, onde as dores se avolumam, onde os conflitos são verdadeiramente uma epidemia, nós temos uma tamanha quantidade de escândalos, uma tamanha quantidade de atos atrozes, aberrantes sendo cometidos, que quando nós olhamos para a vida com um olhar mais aligerado, isso pode nos causar perplexidade. E nós poderíamos parar para pensar, ora, mas será que estamos realmente a caminhar para a frente ou estamos a retroceder? E ao focarmos essas situações por essa perspectiva mais imediatista, mais materialista, que ainda muitas vezes está presente em nós, podemos dar espaço em nosso espírito, em nossa alma, para a revolta. Nos revoltarmos, achando que as coisas estão fora do lugar, que não há ordem, que não há harmonia, que não há uma direção da providência divina a conduzir o desenvolvimento do nosso planeta.
E ao fazermos isso, em nada estaremos contribuindo para o nosso processo de melhoramento, para o nosso processo de renovação. Porque, em verdade, se compreendemos que essa lei de sociedade é algo fundamental para todos nós, nós iremos perceber a enorme importância dos escândalos em nossos dias. Conforme o Cristo nos asseverara, o escândalo ele tem que vir, mas ai daquele que seja o responsável pelo escândalo. O escândalo ele tem um papel. Porque, meus irmãos, se paramos para refletir, nós iremos muitas vezes constatar que esses atos atrozes, aberrantes que são cometidos por nossos irmãos, eles representam equívocos em larga escala, eles representam atos de maldade que nós temos muitas vezes em pequena escala em nós. Que nós temos muitas vezes em pequena escala em nós. Mas que em relação a nós mesmos, nós toleramos. Nós achamos normal, nós nos habituamos a conviver com esses vícios. E quando nós nos deparamos com esses enormes escândalos, com essas enormes dificuldades que caracterizam os nossos dias, qual é o convite? O convite é para percebermos que nós não podemos mais tolerar essas falhas em nós. Que há necessidade de virarmos a página, de seguirmos adiante, de buscarmos sublimar as nossas falhas, dando os passos necessários para a nossa renovação. E, portanto, o convite não vai ser nunca para mudar o outro. O convite vai ser para mudar nós mesmos. Porque nos modificando, nós daremos os passos necessários para mudar a nossa sociedade, para eliminar esses vícios, essas dificuldades que muitas e muitas vezes ainda nos chamam tanta atenção. Então, tudo se encontra dentro da mais perfeita ordem, tudo se encontra dentro da mais perfeita harmonia, tendo o nosso mestre maior, Jesus Cristo, no leme, governando, dirigindo os rumos do nosso planeta Terra, nesse processo de renovação, nesse processo de mudança, nesse processo onde as coisas parecem estar todas fora do lugar, mas que adiante as coisas entrarão no prumo, entrarão no rumo necessário. Uma oitava lei que nos é apresentada é a lei de igualdade, que vai nos conclamar a percebermos que todos somos iguais, porque todos somos filhos do mesmo Pai Celestial, do mesmo Deus de amor, criados exatamente da mesma forma, princípio inteligente, centelha divina, tendo exatamente o mesmo objetivo final, alcançarmos a luz. Mas dentro desse processo no qual nós nos encontramos inseridos, cada um vai estar no estágio que lhe é característico da sua aprendizagem, porque o momento em que nós fomos criados não é o mesmo. Porque o nosso Pai Celestial jamais cessou a criação. E as escolhas que nós fazemos ao longo da vida também não são as mesmas. De forma que nós somos iguais em essência, mas nós somos diferentes nas nossas características, nas nossas opções, nas nossas escolhas exteriores. Mas essas diferenças, elas não devem nos separar. Elas não devem nos apartar, nos excluir. Elas devem servir para nos unir ainda mais. Porque nós vamos perceber que aquelas qualidades que nós não temos ainda, o nosso irmão já tem. E nós podemos buscar, através do seu exemplo, através da sua conduta, buscar o nosso caminhar para fazermos brilhar a nossa luz. Os vícios, as dificuldades que nos incomodam no nosso irmão, às vezes nós não temos, mas nós temos outras. Nós temos outras falhas, outros débitos. E, portanto, há necessidade de uma tolerância, de um respeito nessas nossas relações. Percebendo que o convite é o convite da solidariedade. O convite é o convite da fraternidade, da união
do respeito às diferenças, buscando valorizar essa qualidade fundamental do nosso povo, né, da nossa sociedade, né, esse nosso país que é a pátria do Evangelho, né, é a pátria do coração, dos sentimentos, das emoções. E, portanto, aproveitarmos essa característica da integração que é própria da nossa sociedade e não nos deixarmos conduzir por discursos separatistas, por discursos atrelados a ódio, a diferenças de qualquer espécie. O que deve nortear nossas vidas é efetivamente um olhar de igualdade, onde nós vamos buscar a harmonia nas nossas relações e buscar compreender que essas diferenças exteriores, de características, de formas, de jeito de cada um de nós, é fundamental para nos oportunizar o caminhar em direção à luz. Uma nona lei que nos é apresentada é a lei de liberdade, que vai nos chamar a atenção que todos nós somos livres para decidirmos as nossas ações, para escolhermos as nossas condutas, para tomarmos as nossas opções. Mas lembrando da afirmativa do Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Lembrando da afirmativa do Cristo, a cada um segundo as suas obras. De forma a nos conclamar a observarmos essa lei fundamental que rege as nossas vidas, que é a lei de causa e efeito. Que é a lei que nos remete a compreender que nós somos os construtores do nosso próprio destino. Que nós estamos hoje a semear aquilo que nós fizemos no ontem. E, portanto, nós somos escravos do nosso passado. Mas nós somos donos do nosso amanhã. Porque o nosso amanhã, ele depende daquilo que estejamos fazendo no hoje. E conforme o nosso mestre maior nos asseverara, o amor é capaz de aplacar, de apagar uma multidão de pecados. Então nós não devemos buscar compreender que o nosso processo de redenção será através das dores, das dificuldades, dos conflitos. Não, meus irmãos. Conforme nos esclarece o livro O Céu e o Inferno, no capítulo que trata do Código Penal da vida futura, todas as vezes que nós nos equivocamos, todas as vezes que nós erramos, que nós cometemos alguma falta, o primeiro estágio deve ser o do arrependimento, onde nós buscamos olhar para nós mesmos e percebermos que aquelas atitudes, que aqueles comportamentos não são adequados, não são condizentes mais com o nosso ser, e nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos equívocos. E como uma consequência natural do arrependimento, vamos expiar, vamos passar por um processo de expiação, onde vamos sofrer as consequências inerentes ao nosso erro, onde vamos estar purgando as falhas por nós cometidas. Mas, meus irmãos, o processo ele não termina aí. Porque para que possamos nos reajustar com a lei divina, temos que nos oportunizar, irmos para o terceiro momento, que é o da reparação. E a reparação só se faz com o bem, só se faz com amor. Onde nós devemos buscar semear flores, onde antes apenas levávamos espinhos. Onde devemos buscar fazer o bem, onde antes éramos apenas instrumentos de conflitos, de dificuldades. Então há necessidade que possamos ressignificar o nosso olhar diante da vida, percebendo que o sofrimento, as dores, não podem ser por nós considerados uma finalidade, um objetivo em si mesmo. Não, não são.
As dores, os conflitos são um instrumento para nos sinalizar a necessidade ou mudança de rota. Mas o caminhar para a luz nos pressupõe buscarmos fazer o bem, atendermos ao convite do Cristo e abraçarmos a sua lei, tomarmos o seu jugo, que é leve, e buscarmos, portanto, o nosso processo de desenvolvimento de forma harmônica, integrados ao nosso Pai Celestial. Mas, para isso, meus irmãos, nós temos liberdade. E conforme nos afirma a nossa querida mentora Joana de Ângeles, o amor, ele não nos constrange a nada. O amor, ele não nos obriga a nada. O amor, ele nos convida. Cabe a cada um de nós atender ao sutil convite do amor e buscarmos um caminhar em direção a novos objetivos, ou continuarmos atrelados aos nossos vícios, às nossas dificuldades. Mas, se nos permitirmos continuarmos atrelados aos nossos vícios, às nossas dificuldades, conforme nos esclarece a nossa doutrina, esses vícios, essas dificuldades, esses problemas, eles vão se avolumando, eles vão se ampliando, eles vão se intensificando, até que vai chegar o momento que a nossa doutrina nos chama da saturação da maldade, onde nós não conseguimos mais sofrer tanto, onde nós não conseguimos passar mais por tantas dificuldades e nos permitimos então um novo caminhar, um novo rumo em nossas vidas. A reflexão que deve ser estabelecida é para que deixarmos para amanhã essas escolhas que nós podemos fazer no agora. Se nós temos essa percepção que o convite é para, através do bem, nos redimir dos nossos equívocos, através do bem, do trabalho, nos libertarmos das nossas falhas, que possamos atender a esse convite, utilizando dessa primeira potência da alma, conforme nos elucida Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é a vontade. Porque se nós não queremos mudar, meus irmãos, por hora, nós não vamos mudar. Se nós não queremos mudar, por hora, nós não vamos mudar. Os problemas vão aumentar, os conflitos vão aumentar, mas por hora nós não vamos mudar. Porque a nossa mudança depende da nossa vontade. Porque nós temos liberdade. Nós somos os construtores do nosso destino. E a 10ª lei moral, que é a lei mais importante, que representa um fechamento de todas essas leis, é a lei de justiça, amor e caridade. Quando nós observamos a lei de justiça ela nos conclama a buscarmos sermos pessoas corretas, cumpridoras das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Termos a percepção que o nosso direito ele termina onde começa o direito do nosso semelhante. Termos a percepção que nós devemos agir para com o outro da forma como nós gostaríamos que o outro agisse para conosco. A lei de justiça, ela nos conclama a buscarmos sermos pessoas cumpridoras das nossas obrigações, das nossas responsabilidades. Mas essa lei de justiça, ela não vem isolada, porque ela é a lei de justiça, amor e caridade. E o amor, meus irmãos, ele abranda, ele suaviza, ele tempera os rigores da justiça. Porque conforme nos demonstrara o Cristo, como nos exemplificara o nosso Mestre Maior, quando nós formos ofendidos, o convite é para oferecermos a outra face. O convite é para que nós possamos perdoar quantas vezes se façam necessários, de forma a observarmos
que devemos buscar sermos pessoas corretas para com os outros. Mas quando alguém nos foi o melhor que ele pôde fazer. E quem somos nós para julgar quem quer que seja? Se eventualmente ele se equivocou, é uma questão dele para com a consciência divina, para com a lei. Cabe a nós buscarmos amar. Cabe a nós buscarmos aflorar as nossas potencialidades divinas. Percebendo que é através dessas situações que nós vamos tendo as oportunidades para desenvolvermos a tolerância, a paciência, a solidariedade, a fraternidade, a resignação. Percebendo, meus irmãos, que o convite é para que possamos viver o bem em nossas vidas. E dentro dessa reflexão, sem sombra de dúvida, impõe para todos nós percebermos a necessidade da disciplina nas nossas relações. Porque a tendência natural é nós repetirmos os nossos erros. A tendência natural é nós repetirmos as nossas falhas. Para que nós possamos chegar ao estágio da espontaneidade, primeiro nós temos que passar pelo estágio da disciplina. Para que nós possamos chegar à situação onde nós possamos fazer o bem, porque o bem já é da nossa própria essência, primeiro nós temos que passar pela disciplina. Compreendendo a importância da renovação de valores em nossas vidas. Compreendendo a importância de nos esforçarmos para fazermos o bem nas nossas relações. E a lei de caridade. Esse grande lema da nossa doutrina espírita, que nos afirma que fora da caridade, fora do exercício do bem, não há salvação. Caridade que deve ser compreendida por nós, conforme nos afirma a questão de número 893, como aquele famoso BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. A caridade que nos conclama a buscarmos mudar o nosso olhar diante da vida, desenvolvendo a benevolência nas nossas relações, educando o nosso olhar para nos permitirmos nos vincular ao bem, nos vincular ao amor. Por quê, meus irmãos? Podemos perceber notadamente naquelas relações com os nossos entes mais próximos. Se a nossa esposa, se o nosso marido, se os nossos filhos têm 100 qualidades, mas tem um vício, o nosso olhar vai para o vício, vai para a dificuldade. E nós ficamos presos ao vício, é a dificuldade, é aquilo que nos tira o sono, é aquilo que nos atormenta, é aquilo que gera as nossas angústias existenciais. Quando o convite é para buscarmos a benevolência, nos vincularmos ao lado luz, nos vincularmos ao bem, ao amor nas nossas relações e sermos indulgentes, sermos mais pacientes, mais tolerantes com as falhas, compreendendo que todos nós temos falhas, que elas fazem parte ainda do nosso estágio evolutivo. E que da mesma forma que nós queremos ser respeitados, compreendidos, tolerados pelos nossos irmãos, nós também devemos tolerar, respeitar, compreender o próximo. A indulgência dando menos valor aos vícios e educando o nosso olhar para estarmos atrelados à luz. E o perdão das ofensas. Esse grande ato libertador das almas. Porque ao perdoarmos, nós nos libertamos. Nós nos permitimos seguir adiante. Se o nosso irmão, se o nosso companheiro cometeu uma falha, um equívoco, nos ofendeu, uma vez que nós perdoamos, nós nos permitimos seguir adiante. Se ele errou, se ele equivocou, ele continuará atrelado aos seus compromissos para com a lei divina. Mas nós seguiremos em frente. Não mais ficando vinculados àquelas situações de conflito, àquelas situações de dificuldade.
ao guardarmos em nosso ser um pensamento, um desejo, um sentimento de ódio, de raiva, um desejo de vingança, é como se estivéssemos carregando brasa quente para entregarmos ao outro. Mas enquanto estivermos com esse sentimento, a brasa está queimando essencialmente a nós mesmos. Há necessidade de nos libertarmos para nos permitirmos seguir adiante. Essa caridade, que deve ser por nós compreendida não apenas no aspecto material, onde nós vamos buscar ajudar o próximo dentro das nossas possibilidades, mas fundamentalmente a caridade moral, onde nós vamos nos doar, dar aquilo que nós temos de melhor em nós, para buscarmos a construção de uma sociedade pautada em novos valores. Quando nós observamos esse capítulo terceiro, essa parte terceira do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, essa parte terceira, ela se encerra com um capítulo destinado à análise da perfeição moral. E nesse capítulo que trata da perfeição moral, nós somos conclamados a buscarmos passar a nossa consciência em revista de forma diária, de forma diuturna. Porque conforme nos elucida Santo Agostinho, esse é o meio prático mais eficaz para que possamos caminhar em direção à luz, para que possamos evoluir. Porque é apenas a partir do momento que nós nos conhecemos, que nós vamos identificando os nossos pontos falhos, que nós vamos identificando as nossas potencialidades. E com isso, tendo um olhar mais lúcido para nós mesmos, tendo um olhar mais lúcido para com a vida, nós podemos direcionar o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, em buscarmos fazer brilhar a nossa luz. E quanto mais buscamos trabalhar para o desenvolvimento das nossas qualidades, para o desenvolvimento das nossas virtudes, menos espaço vai tendo em nosso ser para os nossos vícios, para as nossas dificuldades. Que possamos, portanto, carregarmos a nossa própria cruz, realizarmos o nosso bom combate, mas com bom ânimo, com perseverança, olhando a nossa vida com uma perspectiva de otimismo, buscando nos vincular ao bem, ao amor, que é da nossa própria essência. Porque é desta maneira que nós vamos dar os passos necessários para honrarmos os nossos compromissos reencarnatórios, para buscarmos o nosso desenvolvimento dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas limitações, atendendo aquele convite estabelecido no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele afirma que o verdadeiro espírita, ele deve ser reconhecido pelo esforço que ele faz para domar as próprias mazelas e para ser a cada dia melhor do que era ontem. Então nós, espíritas, nós não vamos ser reconhecidos por sermos um exemplo de perfeição, um exemplo de pessoa que não comete falhas, porque, infelizmente, ainda vamos errar, devido às nossas limitações. Mas devemos ser reconhecidos pelo esforço que fazemos pela nossa mudança, pelo esforço que fazemos para trabalharmos a cada dia, para fazermos brilhar a nossa luz, para mudarmos a nossa perspectiva, o nosso olhar diante da vida. O nosso Mestre Maior, Jesus Cristo, ele nos afirmara que conhecereis a verdade e a verdade vos salvará. Nós temos na nossa doutrina espírita esse manancial de informações, essa riqueza que não dá para nós mensurarmos, porque ela muda a nossa perspectiva, ela muda o nosso olhar diante da vida.
Nós vamos ter nessas leis morais a baliza, o roteiro seguro para conduzirmos as nossas vidas. Mas quando Cristo nos afirmara que conhecereis a verdade e a verdade vos salvará, importa a nós refletirmos que esse conhecimento da verdade que nos levará à libertação, que nos levará à salvação, não é, meus irmãos, apenas um conhecimento intelectual. Não é apenas um conhecimento atrelado ao olhar da ciência, da sabedoria, volto a dizer, da intelectualidade. Não é essa a libertação, não é essa a salvação, não é esse o conhecimento da verdade que o Cristo nos exemplificara. Esse é o primeiro estágio, é o primeiro passo. Mas a partir desse manancial de informações que nós temos acesso na nossa doutrina espírita, desse conhecimento que muda as nossas vidas, nós devemos sair do plano da razão, do plano da intelectualidade, do plano da ciência e transplantarmos para o plano dos sentimentos, das emoções, ressignificando as nossas relações, mudando a nossa forma de agir na vida, de maneira que nós possamos sentir essas leis morais como esse grande convite para fazermos o bem em nossas relações, para que a partir desse segundo estágio possamos ir para o estágio definitivo, que é o da vivência, que é aquele onde nós vamos colocar em prática todos os conhecimentos, todas as informações que nós já temos. Aí sim, nós teremos a nossa salvação, no sentido de estarmos construindo um futuro pautado pela harmonia, pela solidariedade, pela fraternidade em nossas relações. Há, portanto, meus irmãos, a necessidade de bem aproveitarmos essas oportunidades que estamos tendo. Essa oportunidade de contato com a nossa doutrina espírita, em momentos tão difíceis, nesse mar tão revolto como nos nossos dias atuais, que nós possamos abraçar esse conhecimento que nós temos, mas que nós possamos sentir esses conhecimentos, que eles possam tocar as nossas fibras íntimas da alma, mudando a nossa forma de agir em nossas vidas. Que nós possamos nos esforçar para colocarmos em prática, para termos coerência entre aquilo que sabemos e aquilo que fazemos. Será desta maneira que nós encontraremos esse porto seguro nessas leis morais, a nos darem o direcionamento, a nos darem o norte em nossas vidas. Muita paz, muito obrigado, assim seja. Agradecemos a Eric Menezes pelas belas palavras de reflexão e aprendizagem. Muito obrigada. Agradecemos ainda aos internautas que estão nos acompanhando nas redes sociais do Instagram e Facebook. Recordamos aos presentes que amanhã teremos o nosso seminário às 14 horas, com Adair Nolasco, sobre o papel dos cristãos nos dias atuais. E logo mais à noite teremos a palestra também com Adair, cujo tema é o mundo espiritual. Iniciará às 20 horas. Para retornarmos aos nossos lares com a certeza da paz e harmonia irradiada em nossos corações, convidamos mais uma vez Figueiredo para uma harmonização musical.
a vossa luz, no teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz, no teu olhar eu vejo o amor de Jesus. O seu caminho é certo, a meta é o amor. Dê a outra face, se preciso for. Saiba que a paz você já conquistou quando abriu a porta e abraçou o amor. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz, no teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz, no teu olhar eu vejo o amor de Jesus. Lutou e aprendeu a ter paciência. Passe para os outros a sua experiência. Deus dá a chance para quem quer trabalhar. O caminho do bem você pode trilhar. É só querer o coração amolecer. É só querer a sua luz enriquecer. É só querer o coração amolecer. É só querer a sua luz enriquecer. Brilhe, brilhe, brilhe a vossa luz. Aqui, nesta casa me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, nesta casa de amor, as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passos, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, né? Orei, pratiquei o evangelho. Sim, neste poço espiritual conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos estudos, a água da fé, religar e religuei a casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço, além do trabalho, que a todos pronto atendimento. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nesta oficina de Jesus, chorei cantando contra as luzes, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus.
casa santa. Por isso eu canto e dou graças a Deus, secando lágrimas dos olhos meus. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar, religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ó Santa Casa Santa. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo seguir. Claridade, ponte de luz que me acalma e seduz. Esta luz só pode ser Jesus. Esta luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido, força dos aflitos, dos humildes, paz dos arrependidos, estrelas do universo, teu amor nos conduz. Esta luz, é claro que é Jesus. Esta luz, siga em paz no caminho da vida, porque caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, nosso amigo. Quero caminhar do teu lado e segurar tua mão, mão que me abençoa e me perdoa e afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o teu amor nos conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. E nesta luz estamos com Jesus. Nesta luz, esse trabalho é gerenciado por Jesus. Nesta luz, vamos pensar na poesia para encerrar, na fala do nosso irmão, que ele falou tão bem, e do amor, e como o espírito espírita Roberto Carlos fala do amor, que numa das partes ele não encontra palavra, que nós possamos formar essa egrégora aí, emanar de todos nós, fazer esse exercício, né? O exercício, o amor é um exercício que a gente vai nessa parte. Então, vamos todos, né? Todos unidos no só pensamento para o nosso planeta, para todas as condições que estão necessitando verdadeiramente de amor nos dois planos. Então, vamos falar assim, pensar naqueles que amamos e naqueles que devemos aprender a amar e vamos aprender. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você.
como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Vamos botar força. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, não é mesmo, não é mesmo, nem mais bonito. Quero ver, a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por vocês. Nunca se esqueça, em um segundo, eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por vocês. Mas como é grande o meu amor por você. Obrigado. Que Deus o ilumine, Figueiredo. Obrigada. Contamos com a nossa cantina aberta. Faça-nos uma visita. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe.